Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula da disciplina Planejamento Turístico do curso de Agente de Informações Turísticas do Instituto Federal do Piauí, no programa Novos Caminhos. Então, todo mundo sabe, sou o professor Alan Charles e irei ministrar a última nossa aula. Então, nessa aula, né, vamos revisar, falar um pouco sobre o planejamento de espaço turístico, o papel do Estado no planejamento turístico, da iniciativa privada e da sociedade civil, ok? Então, o planejamento e espaço turístico, né, ele é importantíssimo para entender os impactos que a atividade turística ela desenvolve em um território. Então, quando eu falo planejamento e espaço turístico, eu estou trazendo toda a técnica, né, tudo que a gente discutiu sobre a ferramenta de planejamento e olhar o que seria espaço turístico. Né? O espaço turístico ele vai estar configurado, né, na dimensão da atratividade, da infraestrutura e de como isso se comunica, né, como isso se desenvolve para a atividade turística. É claro que você não pode achar que em todo lugar tudo pode acontecer turismo de uma forma aleatória. É necessário pensar, né, a entrada, a saída, como que isso se dá para os munícipes ou para um destino ou para uma área natural. Então, o planejamento de espaço turístico ele envolve as mudanças ou as transformações no espaço natural ou no espaço urbano. Como a atividade turística vai alterar. E essa alteração nem sempre é negativa, mas pode ser uma alteração positiva também. Mas eu preciso entender esses dois mecanismos de alterar o campo natural e urbano. Então, quando eu penso natural, eu estou falando, né, de uma abordagem, né, como atividade turística em massa ou de determinados grupos, ela vai alterar o espaço natural. E esse espaço natural, ele é o espaço definido em espaço artificial, espaço natural adaptado. Então, espaço artificial é tudo que foi construído dentro de uma perspectiva natural. Foi feita uma intervenção no espaço natural. E quando eu uso o espaço natural propriamente dito e faço umas adaptações para que ele não perca o seu sentido, a sua originalidade. Então é importante entender que o planejamento turístico ele também deve ser pensado nessa perspectiva de espaço turístico, porque você começa a entender de que forma os impactos eles são construídos negativamente ou positivamente. Além do espaço natural, eu tenho o espaço turístico, onde eu vou entender o espaço turístico natural, que é todo aquilo já criado naturalmente, por meio que já existe naturalmente, não criado, que já existe naturalmente, como os atrativos naturais e os atrativos culturais, né? E o espaço turístico urbano é aquele onde o atrativo turístico ou o destino está inserido dentro do espaço urbano. Só para revisar, quando a gente fala espaço urbano, eu estou falando da cidade, ou uma área que compreende mais de 25 mil habitantes. Então, no espaço urbano, a gente consegue visualmente entender a negatividade de um overturismo. Na Europa acontece muito isso. O que é overturístico? A capacidade de carga ultrapassou, foi além do limite, tem um número muito grande de pessoas. Então, o espaço urbano começa a sentir e ter problemas e ter mazelas sociais e econômicas muito grandes, como alto índice de violência, é, alto índice de violência, poluição, é, oscilação nos preços, especulação imobiliária, né? Então são esses pontos que a gente consegue entender no planejamento de espaço turístico. Né? Um outro ponto importante para a gente fechar essa ideia de planejamento é entender o papel do Estado no planejamento turístico. E quando eu falo Estado, é o setor público, né? Ele está dimensionado tanto federal, como estadual, como municipal. Né? É ele que vai deter e que vai ajudar na construção de uma política municipal, estadual ou
nacional. Então a gente tem um programa, a Política Nacional do Turismo, PNT, né, que ele está em vigor até 2022, é uma política nacional que orienta o Estado e o Estado e orienta o município. Né? Quando o Estado tem uma política estadual do turismo, ela vai fazer intervenção em todos os seus municípios. E o município também pode ter uma política de turismo municipal. Então, o papel do setor público é facilitar, induzir e organizar, pois a atividade turística, por ser bastante dinâmica, traz benefícios em curto prazo, mas também pode prejudicar o meio ambiente natural, sociocultural, com mais velocidade. Tá? Aconteceu uma separaçãozinha, mas é velocidade. Então, o Estado é um dos principais responsáveis pelo planejamento turístico. Entre suas competências e atribuições, esta zela pelo planejamento através de política e legislação necessária ao desenvolvimento de infraestrutura básica de proteção e conservação do patrimônio ambiental, natural e cultural, bem como criar condições que facilitem e regulamentem o funcionamento dos serviços e equipamentos nas destinações necessários ao atendimento das necessidades e anseios do turista. Hushman fala muito disso, né, do papel do Estado, né, dessa iniciativa. Porém, também é importante lembrar que o papel do Estado hoje ele não é só um, né, ele além de promoção, de execução, mas também de fiscalização. E ele pode sim estar atrelado à iniciativa privada e à participação cidadã também, para se fazer um planejamento mais completo. Então, um outro ponto importante no planejamento, que ajuda a construir o planejamento, é a sociedade civil, que eu vou chamar de planejamento participativo. Esse planejamento participativo ele está de acordo, né, dentro da visão dos munícipes, né, dentro da visão dos nativos, se for uma área muito específica. Ele vai ouvir e trazer os anseios e as necessidades dessa população. Uma vez que o planejamento ele vai inserir a participação cidadã local no planejamento, ele ele resgata as ferramentas mais positivas de sucesso, porque você está trazendo aqueles que são da terra para planejar. Então, o planejamento participativo é de fato uma tendência dentro do campo de propostas e ferramentas para intervir na realidade, se diferenciado por alguns pontos, né? Foi desenvolvido para as instituições, grupos e movimentos que não têm como a primeira tarefa a missão aumentar o lucro, competir com e sobreviver, é, mas contribuir para a construção da realidade social. Quando eu falo a participação social, é ela que vai determinar, é ela que vai dizer, né, o quanto a comunidade está sofrendo, se precisa fazer intervenção de infraestrutura ou os impactos negativos, né, que foi já discutido anteriormente, vem à tona no destino turístico, né, ou no local que existe moradores ao redor. Por fim, né, eu acredito, por fim, eu tenho o papel da iniciativa privada no planejamento turístico. Então, veja, a gente viu as ferramentas, todos os universos do planejamento, mas como é que eu vou entender quem os atores nesse planejamento? A gente viu que é o Estado que constrói isso, né? O Estado na figura pública, pode ser federal, estadual ou municipal. A participação cidadã, né? A sociedade civil e as organizações do terceiro setor ou de grupos específicos e a iniciativa privada. Né? Essa iniciativa privada no Brasil não é de agora, ela tem um papel fundamental para a consolidação de alguns destinos, quando há ausência do Estado, quando há desinteresse municipal, né, da gestão municipal para fazer intervenção para o turismo. Então a iniciativa privada ela já tem uma outra perspectiva, planejamento turístico como estratégia. Né? Então ela vai planejar o destino turístico, ela vai ver como esse destino ele se engaja, como ele conversa com outros arranjos, né? A iniciativa privada planeja a criação de estratégia para o turismo, como eu falei,
ele verifique melhor a infraestrutura turística, faz intervenção do capital privado na infraestrutura turística, e aí hoje, né, isso é muito comum, na concessão de alguns espaços que o Estado não consegue mais administrar nem mantê-lo. Então eu vou ter a iniciativa privada nessa relação de infraestrutura turística. É muito comum na infraestrutura turística ter a relação das PPPs, parceria pública e privada, dependendo do grau da intervenção de infraestrutura. A participação com o poder público no planejamento e na execução é muito comum ter essa participação entre os dois. Hoje, a criação de consórcios de turismo, de rede de turismo, de conselho de turismo, né? O próprio conselho de turismo tem a iniciativa privada, a iniciativa pública, a participação da sociedade e grupos de interesse. Então, essas são informações importantes para que a gente possa concluir a nossa disciplina sobre planejamento turístico. Ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. A nossa bibliografia